Bom, o objetivo desse trabalho é justamente mostrar que, dentro da visão racionalista do tempo que vivemos, não é possível admitir que Deus, na realidade, esteja acompanhando pessoalmente cada um dos 7,5 bilhões de seres humanos que habitam a Terra, sem falar dos outros bilhões de espíritos desencarnados para, naturalmente, puni-los, corrigi-los dentro das leis estabelecidas para a evolução do ser. Na realidade, existe um mecanismo sobre o qual nós vamos falar aqui, de uma certa forma descrito pelo André Luiz de maneira sintética no livro Evolução em Dois Mundos e no livro No Mundo Maior. Então nós vamos dar uma passeada pelo conhecimento transferido pelo André Luiz, expressando o pensamento de algumas autoridades espirituais, conforme revelou o médium Chico Xavier. A primeira imagem, ela na realidade repete uma que já foi mostrada várias vezes, que na verdade busca descondicionar, desconstruir a imagem que temos a respeito de nós mesmos como espíritos. De acordo com essa ilustração que está aí na tela, o espírito é esse ponto de luz que na realidade vai evoluindo ao longo das diferentes formas de manifestação da vida do princípio inteligente, do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal irracional, do irracional para o animal racional, que é o homem, do animal racional, o homem, para o espírito evoluído, né? Perfeito. O corpo espiritual, que está ilustrado aí na gravura, na realidade é o que formata a condição humana, que, usando as contribuições genéticas do homem e da mulher, vai dar forma ao corpo humano, que é a última das ilustrações da gravura. Para começar, nós vamos ver alguns conceitos que estão aí distribuídos em outras obras e que, na realidade, induzem-nos às conclusões finais desse trabalho que vamos começar. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão de forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. E nós observamos que desde as experiências pioneiras de Albert de Rochat, lá na Escola Politécnica de Paris, no final do século XIX, início do século XX, conforme registrado do livro Vidas Sucessivas, publicado aqui no Brasil, agora já no século XXI, um século depois de ter surgido na França, vai mostrando que nós temos aí um arquivo indelével de memórias, né, que na realidade correspondem a todos os registros das vivências, das falas, dos sentimentos e pensamentos que foram experienciados pelo ser, pela individualidade, ao longo das suas diferentes experiências encarnatórias ou não. Vemos também que a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito, mas, desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Isso foi escrito por Allan Kardec lá em fevereiro de 1864, na edição daquele mês da Revista Espírita. Outro conceito importante, o remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência nunca dorme. Na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação da matéria obedece aos impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. E isso com, digamos, de uma certa forma, um funcionamento adequado, perfeito, e também com as suas desarmonias, que se manifestam muitas vezes em doenças genéticas ou outras que vão se manifestar ao longo de uma existência e que funcionam como, vamos dizer assim, filtros daquelas desarmonias que nós construímos através dos excessos, seja no uso do nosso sistema mecanicamente físico, seja no uso da nossa inteligência, né, no exercício do poder, na administração, muitas vezes, dos recursos que a vida nos propicia obter ou alcançar. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma.
E a consciência, como nós vimos, é naturalmente um resultado do funcionamento da luta do ser impulsionado pela vontade na direção do desenvolvimento das suas inteligências, da sua experiência, naturalmente que vai dotá-lo de conhecimento, que vai na realidade ampliar o seu livre-arbítrio e que vai determinar, como nós vamos ver ao longo desse trabalho, as venturas ou desventuras que haveremos de enfrentar na nossa trajetória de crescimento espiritual. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheirais da culpa. Allan Kardec, lá no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, buscou dar-nos o Código Penal da Vida Futura, que é um esboço daquilo que é o mecanismo indutor ao nosso processo de reabilitação perante as leis cósmicas, conquistando novamente talvez oportunidades de seguirmos na direção do nosso progresso de uma maneira mais equilibrada, podemos dizer assim. As diferenças comportamentais observadas nas criaturas humanas podem ser entendidas a partir de uma análise das informações oferecidas pelo Espiritismo? Pergunta. A resposta dada pelo próprio Kardec é a seguinte: o estado do espírito do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, passando o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento numa série de existências que precedem o período que chamamos humanidade. E lá na questão 607b do Livro dos Espíritos, nós encontramos que esse início nem sempre acontece aqui na Terra, geralmente em mundos ainda mais inferiores, embora lhe seja possível de ter ocorrido aqui no nosso planeta, né? Diz ainda o conteúdo da resposta organizada que nesses seres o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período de humanização, que é o em que nós nos encontramos, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e, por fim, a madureza, explica-nos a proposta de Allan Kardec. Nós temos 5 conexões interessantes. A primeira vai falar sobre mente. A mente elabora as criações que fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade. Esse ponto aqui é muito interessante. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nos 6 slides que vão falar sinteticamente, mais sinteticamente do que o André Luiz conseguiu fazer lá no Evolução em 2 Mundos, como é que esse centro coronário se forma e como que ele vai, na realidade, auxiliando o desenvolvimento da parte material do corpo humano. De fixar aqui, lá no cérebro triuno, a doutora Ivênia Prado, inclusive, contesta uma bióloga molecular inglesa ou americana que discorda da tese de que o cérebro humano é uma evolução, um aprimoramento do cérebro dos répteis, né? Então a doutora Ivênia não critica, não discorda, mas ela faz uma análise baseada naquilo que o André Luiz apresenta para dizer que a lógica nos conduz justamente a essa conclusão. Então, incumbe-se automaticamente, quer dizer, não precisa de Deus vir aqui pegar a gente pela orelha e chamar a atenção. Pô, de novo, de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito. E essa natureza está intimamente ligada ao grau de compreensão que você tem, de inteligência que você desenvolveu, de aprendizado que você já alcançou, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Dá um tiro na cabeça. Estou marcado para ter na futura existência uma lesão correspondente à área que aquele projétil atingiu no meu crânio, danificando o meu cérebro. E tem
uma divisão, vamos dizer assim, de funções bem definidas, hoje até pela ciência, né? Uma área que cuida da motora, outra área cuida da visão, outra área cuida da audição, outra cuida da fala. Então, se o projétil atingiu ali, como Emmanuel apresenta no livro Religião dos Espíritos, na mensagem Suicídio, no plano espiritual e na futura existência eu trarei sequelas decorrentes dessa decisão tão trágica, tão dramática, né? O corpo físico é uma esterilização aproximada do corpo espiritual, perispiritual, subordinado aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Segunda questão. Partindo desse pressuposto, podem ser explicadas as contradições entre o chamado selvagem e o civilizado? Quer dizer, não são iguais, né? Não precisa de fazer isso. O espírito, sim, é igual quando criado, simples e ignorante, estando ele em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, como uma criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem. Nem é feliz, nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Desde que nada tem, nada pode perder, como não pode voltar atrás. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve o seu livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde se embrenhou, ou seja, nós não fugimos de nós mesmos das consequências inevitáveis daqueles atos causados na vida dos outros e nossa mesma, né? O chamado livre-arbítrio, então, não é um atributo igual em todos, tendo todos o mesmo ponto de partida, o que é de acordo com a justiça. O livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação, que o espírito é bastante clara de si mesmo, para ser responsável por seus atos. Não é senão após a centésima, talvez a milésima, e isso a gente já explicou aqui em outras oportunidades, era sempre uma dúvida que eu tinha, e de repente alguém soprou na orelha para pensar na longevidade do corpo humano na Terra, nessa fase recente de evolução. A longevidade até Jesus era 28 anos em média, até a Segunda Guerra 48 anos, e a partir da descoberta do antibiótico nós estendemos isso aos 70 anos atualmente, né? Dá-se o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades nem 1 nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Do ponto de vista existencial, a gente não pode esquecer que, considerando aquela centésima, numa existência, matematicamente, a gente só tem 1/3 de nível de aproveitamento, porque 1/3 você dorme, 1/3 você vira adulto, né? Então, esse terço que sobra diluído nos anos que você vive, invariavelmente representa muito pouco, na medida em que você desperdiça muito tempo, desperdiça muitas oportunidades de aprendizado e crescimento. Ainda quando o espírito goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência, que falamos há pouco. Quanto mais inteligente você é, mais você tem um rigor mais intenso sobre as suas decisões, ações, do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, né? É assim, por exemplo, que um selvagem que come os seus semelhantes é menos castigado que o homem civilizado, que comete uma simples injustiça. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós, e, no entanto, já se acham de partida. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação, que é alimentação, que é procriação, que é preservação da espécie. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor dizendo, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, e sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos, que é o trabalho da evolução. Se pegarmos o livro A Gênese e vermos o capítulo em que Kardec faz algumas digressões em torno de instinto e inteligência, vamos ver que essa é a grande luta.
O instinto é aquele inconsciente do Bruce Lipton, biólogo molecular, que movimenta por segundo mais de 20 milhões de informações contra a inteligência que, numa atitude racional, mobiliza apenas no máximo 40 informações. Né? Só então é que começa a séria responsabilidade. O espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações. A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Sendo a vida espiritual a verdadeira, qual a razão que o corpo precisa? O corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade, ali imprimir sua vontade, o trabalho esteja realizado. Tendo-se depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Havendo-se elevado acima de todas as sensações corporais, nada mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes ao corpo, né? É espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. O espírito, em seus primórdios, na sua trajetória humana, estúpido e bruto, sente, contudo, a chama divina em si, pois que adora um Deus que materializa consoante a sua materialidade. E essa visão do Kardec é uma visão também um tanto quanto arrojada, né? Porque a gente não tem ideia de um Deus parecido com a gente, a ideia do Deus mosaico, do Deus que castiga, do Deus que persegue, do Deus que, na verdade, só ama aqueles que seguem os seus preceitos. O Deus de Jesus é uma visão um pouco mais ampla, e a de Kardec é assim. Na realidade, quando você está começando a evoluir, o Deus que você vê é o Deus que está na imagem. O Deus na fase seguinte é o Deus da natureza. O Deus da fase seguinte muitas vezes é associado aos predicados dos animais irracionais, como a paciência do elefante, a astúcia do gato, talvez a agilidade do outro felino, que é o período chamado zoolatria, né, que está especificado lá pela antropologia. Depois vem a mitologia, onde o Kardec vai mostrar, no trabalho que nós já apresentamos aqui, alguns meses atrás, sobre a concepção de Deus. Qualquer indivíduo que tenha assim um talento diferenciado da maioria é considerado um Deus, naquela época do politeísmo, né? E na fase mais recente, ou na fase mais avançada, na realidade ele vai se desmaterializando e se transformando nessa inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que foi apresentado na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Para provavelmente numa fase muito mais avançada nós estarmos em Deus, e Deus definitivamente impregnado em nós. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Quer dizer, é alguma coisa como que espontânea e natural em nós, querer ascender, crescer, evoluir, né? Ter talvez uma percepção, no princípio, no sentido de termos mais controle e domínio sobre os outros, e depois no sentido de servir e ajudar os outros de uma maneira mais intensa. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais, inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, numa encarnação seguinte, ele mesmo escolhe, ou antes é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado, e sempre, cada uma de suas existências deseja um melhoramento material, jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que as sensações corporais se tornam maiores, mais aperfeiçoadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então, começa o trabalho moral, e a depuração do espírito se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1864. A segunda conexão, sobre a reencarnação. A reencarnação é lei universal. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana,
obedece a princípios embriogênicos automáticos, quer dizer, não precisa de supervisão, não precisa de acompanhamento, como está escrito lá no Missionários da Luz e no Entre a Terra e o Céu. A base é a sintonia magnética, e é aí que nós vamos entender o que está explicado nesses dois livros citados, que o aparelho reprodutor feminino, de uma certa forma, influenciado pelo magnetismo do espírito, esse aparelho reprodutor atrai o espermatozoide vencedor, que naquela profusão liberada pela ejaculação, contém em cada um uma espécie de mapa genético que será sintonizado com o espírito que vai voltar e trará já a predisposição dita mórbida para que tenhamos psicológica, psiquiátrica, mentalmente ou fisicamente as desarmonias que precisarão ser encaradas para que nós reharmonizemos as áreas de uma certa forma descontroladas aí através das nossas atitudes em existências pregressas. Basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Lembrando que André Luiz nos fala em reencarnação compulsória, nos fala em reencarnação supervisionada e nos fala nessa reencarnação baseada apenas na sintonia magnética. Eu estou intrinsecamente ligado a determinado espírito. Eu estou no meio dos fumantes, dos dependentes químicos, e na realidade a forma como a natureza e a própria espiritualidade corrige isso é permitindo muitas vezes o renascimento através desses personagens que se transformaram em algum momento nos meus hospedeiros no saciamento das dependências, das necessidades que eu tenho através da construção das chamadas viciações, né? A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização e espiritualidade, está explicado no Entre a Terra e o Céu. Os processos de reencarnação, tanto quanto os de morte física, diferem ao infinito, não existindo dois absolutamente iguais. O espírito reencarnante influencia com suas vibrações o processo de fecundação e com isso a escolha do espermatozoide que penetrará o óvulo, que tem a ver com a segunda colocação, melhor dizendo. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação muito maior, porque dizem que mais ou menos uns 2 meses antes de você sair da barriga da sua mãe, você apaga, você perde totalmente a referência, a memória. É como se você fosse vítima assim, de uma anestesia profunda, para que as situações de constrangimento do parto natural, do parto cesariano ou qualquer outro processo, não sejam demasiadamente fortes, talvez perturbadores para você. Quando você respira na nossa dimensão, você começa a recuperar um pouco da sua consciência, o que se dará talvez no final da primeira infância, mais ou menos uns 3.000 dias depois, como Emmanuel coloca no livro Religião dos Espíritos, quando na verdade parte daquilo que você tem que resolver emerge do seu inconsciente profundo para misturar-se com aquilo que você agregou, acrescentou, incorporou durante a vivência da gestação até a primeira infância, o final da primeira infância, no convívio com o meio, com os pais, e aí você vai se mostrar da forma como você precisa se mostrar, com exceção desses casos, como visto há pouco naquele WhatsApp, onde um recém-nascido está sendo induzido por um pai certamente muito imaturo e inconsequente e irresponsável a fumar e beber álcool, né? Que já vai torná-lo, como dizem alguns observadores, numa existência, numa encarnação frustrada, né? Isso que você está mostrando, na verdade, só reduziu a faixa etária em que isso acontece, porque eu vi ao longo da minha vida de pai, muitos pais em festinhas de criança fazerem, não dar o cigarro, colocar o cigarro na boca do bebê, mas dar bebidinha lá, uma cervejinha, que vai, na verdade, contaminando, vai predispondo, na verdade, vai induzindo a criatura a ser um dependente de álcool, né? E, sobretudo, mais longa que aquela que tem lugar na desencarnação. Porque quando você desencarna, você vai ter um tempo de despertar. E poderá ser menor ou maior. Menor quanto mais você, de uma certa maneira, precisar passar por aquelas situações de sofrimento que marcam a sua existência. Um acidente grave de trânsito, um incêndio. Você matou os outros daquela forma. Se você não tem créditos espirituais, você vai sentir mesmo, cara. Não tem jeito.
Você pensa que Deus é mau? Não, Ele está te ajudando a se recompor, a se reabilitar perante a sua consciência, porque enquanto você não sentir na sua própria pele, o que você impôs aos outros, né, você vai experimentar. Existe um WhatsApp que passou pelos telefones celulares de muitos aí, e curiosamente a gente descobriu que o cara tem livros publicados, um deles até eu folhei outro dia numa livraria, é o Dr. Paulo César Frutuoso. Trabalha num centro chamado Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, me parece, no Rio de Janeiro. Diz ele que 34 anos, ele é médico, 34 anos antes, aproximando-se do Espiritismo, ele está observando médiuns de efeitos físicos, um dos quais um médium que inclusive morreu há pouco tempo atrás, e está incorporado nele um espírito chamado Dr. von Stein, né? E de repente, lá pela porta da frente do centro, entra uma cadeira de rodas, transportando uma moça totalmente deformada nas suas articulações, empurrada por uma mãe. E quando ela entra, o espírito que está atendendo alguém aqui fala: lá, Paulo César, olha lá as consequências do que nós fazíamos na Inquisição, mandávamos fazer na Inquisição. E aí ele fala assim que na época da Inquisição, as torturas impostas aos seres humanos era uma coisa assim demasiadamente cruel, né? Agora vem de uma certa maneira sendo recuperada muitas informações. Existe um livro fantástico chamado Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, pela dona Ivone de Amaral Pereira, que mostra o caso de uma família inteira que está sendo levada ao suicídio na cidade do Rio de Janeiro. E olha que interessante, Dr. Bezerra de Menezes, ligado ao processo por alguma solicitação de algum encarnado, na verdade induz o vizinho da família a escrever para a médium Ivone de Amaral Pereira pedindo socorro. E na realidade, a partir daí, o Dr. Bezerra se conecta a ela e através dela eles vão apreciar o caso. Na verdade, aquela família que está sendo totalmente induzida ao suicídio a partir do patriarca, do filho segundo, está indo o terceiro, né? Na verdade, todos eles eram inquisidores. E na Inquisição fazia-se barbaridades. Se alguém quiser ver um pouquinho disso, assista ao filme Os Borgia, né? Que vai mostrar as torturas que o candidato a Papa espanhol impõe aos seus adversários e seus correligionários, usando os instrumentos da época, né? Instrumentos assim horríveis, né? De espremer a cabeça do negro até o negro confessar, até mudar de ideia. E um dos instrumentos era a roda, onde se prendia as articulações, aliás, os membros superiores e inferiores, o cara de costas ia se rodando até que desarticulasse-se tudo, ou o cara negasse alguma coisa, ou admitisse outra, ou se convertesse, né? A Inquisição espanhola e portuguesa, a gente sabe que foi um movimento político religioso, né, que resultou na morte e sofrimento de milhares de seres humanos durante muito tempo. E o que acontece é que o Dr. Stein fala para o Dr. Paulo César que aquele caso lá é o caso de uma dessas pessoas que eram executores das sentenças. E no final da reunião, o cara vai lá e pergunta para a senhora que está empurrando a cadeira de roda, da moça totalmente deformada, qual era o problema dela. Aí ela falou que ela tinha recebido um diagnóstico de mal de Larsen. Aí o Dr. Paulo César, chegando em casa, foi olhando os seus compêndios, porque ele não é dono da verdade. Então ele, na verdade, foi pesquisar e descobriu que em 1954 um ortopedista cirurgião americano, se me falha a memória, chamado Larsen, tinha descoberto que existe uma falha num gene que é o responsável pela mobilidade das articulações, a normalidade das articulações. E esse gene, quando ele está já programado para ser defeituoso, ele causa todas as deformidades que estavam sendo expostas ali. E aí ele fez a associação, e ele fala no final do seu pronunciamento que, na verdade, ele chegou à conclusão que não existe outra explicação para problemas do tipo do que a reencarnação. O médico está dizendo que não existe outra explicação para os portadores dessa deformidade, como não existe dos portadores do mal de Duchenne, que também tem a ver com isso, porque toda a parte muscular vai se distrofiando,
a pessoa vai perdendo. Eu conheço pessoas que têm isso, e é alguma coisa genética mesmo, porque são duas irmãs com dois filhos diferentes que têm o mesmo problema, ou seja, como o meu caso, eu tenho um filho diabético juvenil e existem outros primos da mesma raiz materna que na verdade têm relação com o mesmo tipo de processo. Como a esquizofrenia, por exemplo, né, que o Chico fala numa entrevista de televisão, que a esquizofrenia é o complexo de culpa que persegue aquele que foi o grande causador. Eu conheço um menino que na adolescência se manifestou esquizofrenia e na realidade ele não foi o agente, mas ele foi testemunha omissa. Ele estava como soldado servindo ao exército nazista, naquelas áreas onde se faziam pesquisas com seres humanos de nível de suportação da dor, e ele viu aquelas barbaridades sendo cometidas contra seres humanos e na verdade ele não fez nada. Ele não foi o causador, não foi o agente, mas foi o omisso. E a consciência, porque quanto mais a gente evolui, maior o nível de responsabilidade, mais nós nos sentimos culpados e comprometidos. Esse menino nasceu filho de dois médiuns extraordinários que na realidade preferiram César, deixaram a mediunidade de escanteio. Ele chegou até o 2º ano de medicina, quando na verdade a doença já não permitiu ele seguir em frente, porque isso se manifestou na adolescência, mas havia o controle. Ele teve internado em um hospital psiquiátrico, a mediunidade dos pais e provavelmente a vinculação dele à atividade espírita atenuariam o problema. Talvez fosse uma forma de minimizar mesmo a esquizofrenia que o perseguiria se ele depois colocasse-se a serviço da mediunidade, quem sabe. Mas a opção dos pais refletiu nele e ele se tornou realmente um dependente de ancestrais, né? O pai, por sua vez, também se afastou da mediunidade, seguiu César, teve uma vida que foi um verdadeiro inferno, do ponto de vista assim, pessoal e emocional. Hoje está com mal de Alzheimer, totalmente isolado da realidade, que talvez fosse até um problema que fosse minimizado, ou talvez evitado, porque nós sabemos que o bem que se faz ameniza o mal que se fez, que é a lei de Deus, né? Que é a remuneração espiritual que o Emmanuel fala, né? Mas é cada um. Nós também temos as nossas próprias omissões, né? Na mediunidade principalmente. E quanto ao espiritismo, aliás, e quanto ao perispírito ou corpo espiritual? O organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve, mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Tem até uma desses grupos aí que fazem humor com o espiritismo, né? Tem uma recente aí que é um cara saindo de um jogo, parece um jogo de futebol, uma partida de futebol, mas é de uma vida, e tem um repórter buscando respostas. E o cara parece aquele jogador de futebol, falando rápido, aqueles gírias que são típicas, né? E o que chama a atenção entre as muitas coisas verdadeiras que ele fala é que nessa existência ele tinha, na verdade, resolvido tirar um tempo para ele. Que é o que a maior parte faz. Aí o repórter volta com outra pergunta, mas e a existência anterior? Aí ele parou para pensar, ele também tinha tirado um tempo para ele. Então a gente vem com um programa de trabalho aqui e nós sempre tiramos um tempo para nós. Fugimos da atividade voluntária, fugimos do centro espírita, fugimos da mediunidade, fugimos do serviço ao próximo, e quando chega no final da partida, a gente vai se defrontar. Por isso que o processo evolutivo é passo de lesma, né? Porque nós vamos sempre tirando um tempinho para nós, né? A gente quer disputar. Como nós temos a garantia de muitas facilidades, porque os sofrimentos que nós experimentamos provavelmente seriam muito graves se não fosse a misericórdia de Deus. Porque o livro Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: olha, na realidade, o tamanho do seu sofrimento tem o tamanho do compromisso que você tem, mas Deus é tão legal que na verdade te dá uma dose calibrada da sua capacidade de suportação, porque você não ia aguentar se você tivesse que encarar tudo. Então você vem aqui dosado já, só que você está com o dosado e está tirando proveito para ir na direção que te convém, tirando um tempo para você, né? Bom, não somos criações milagrosas. Deus não bateu com uma varinha na nossa cabeça, agora você será espírito e será ser humano, destinados ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio.
Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se ao infinito. A crisálida de consciência, né, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade que cada um de nós representa, né? Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Reconhecendo que a Deus se deve todo o movimento no contexto universal, é possível, segundo a espiritualidade, saber como se desenvolveu na individualidade humana o mecanismo da lei de causa e efeito, e aí nós vamos entrar no conteúdo lá do cérebro triuno, que na realidade é o André Luiz dando aqui ele vai dar uma sintetizada maior daquilo que está lá contido. Olha que legal para quem gosta de estudar, né? A mônada, que é uma versão assim espiritual daquilo que é a nossa célula física, o nosso átomo, vertida do plano espiritual sobre o plano físico, sendo que mônada é uma palavra que foi teoricamente inventada por um filósofo do século XVIII chamado Leibniz, alemão, né? Que seria alguma coisa, não está na nossa dimensão, mas seria a origem de tudo. Atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Seria o princípio inteligente do universo, né? O Espiritismo fala. Através do nascimento e da morte, da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta o material e o espiritual. Nas regiões do plano espiritual, essa consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, que é o corpo espiritual, quer dizer, também não é uma obra de uma varinha de condão de Deus, né? É o fruto do trabalho da evolução, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Ou seja, quanto mais nós vamos evoluindo, mais esse veículo sutil vai se sutilizando. A desmaterialização dele é a evolução, o limite máximo que nós pudermos alcançar em algum momento no futuro, né? Correspondente ao grau evolutivo em que se encontra, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental. Mente que Kardec fala que o André Luiz fala que é o próprio pensamento, e Kardec fala que é o próprio. Mente que o André Luiz fala que é o próprio espírito, espírito que o Kardec fala que é o próprio pensamento. Nossa cabeça tem um pouco de dificuldade, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o Kardec fala isso. Que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que automatiza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário, ou seja, é o primeiro centro de força a ser construído, o primeiro chakra que surge no próprio cérebro através da reflexão automática de sensações e impressões, em milhões e milhões de anos, diz André Luiz, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos, ou seja, todos os outros centros, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, configura os demais centros energéticos, emanam do centro de força chamado coronária, do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar dos Silex denuncia algum primor de técnica,
nada menos do que 1,5 bilhão de anos, ou seja, 15 milhões de séculos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radiativos na massa geológica do globo, que é o exame do isótopo 14, lá como se diz. O processo de construção da denominada consciência começou em fases pré-humanas, através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos, que são seres que se autoalimentam no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, a feição da protoforma humana, já oferece moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados. Mas uma conexão na vida profissional, olha que interessante as revelações que o Espiritismo nos dá. Encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados. Adoraria ser, engenheiro, mas não conseguia ser nada diferente de um mecânico. Adoraria ser, um cientista, mas não conseguia ser nada diferente do que um auxiliar de escritório. Para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos, não conseguem sair daquela mesma situação, parece que alguma coisa dificulta sempre. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, mulheres de profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos que lhes deprimem a apresentação, homens hábeis e enérgicos, carregando frustrações insidiosas e ocultas, que lhes proíbem a euforia orgânica, de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. Da Evolução em Dois Mundos, ele está dizendo que, na realidade, por trás de cada uma dessas situações, existem fatores pré-determinantes, amarrados a ações, no exercício do poder, da riqueza, que, na verdade, desfocaram os propósitos que deveriam ser o motivo principal daqueles que eram os detentores dessas condições e fizeram com que eles se comprometessem, então voltam com algumas restrições. A lei nos faculta empreendimentos de obrigações, isso aqui também é maluco, quase sempre junto daqueles mesmos, ou seja, aqueles que trabalham conosco, que estão ligados a nós pelas atividades profissionais, não são necessariamente personagens desconhecidos, né? Com os quais se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. A evolução seria auto-organizada, e aí o André Luiz vai começar a nos mostrar aqui agora como é que funciona, né? Arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico. E aqui é que é o ponto de discordância que a doutora Ivene, no livro Cérebro Triuno, vai apresentar uma comparativa análise com a tese da americana, dizendo que isso aqui é o que efetivamente tem mais lógica, né? Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador e nos répteis avançam em progresso mais vasto, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal, quer dizer, vão surgindo esses implementos, esses anexos que vão ser os grandes responsáveis pelo funcionamento e integração do espírito e corpo. É aí que a epífise começa a consolidar-se com o fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, ou seja, ela tem realmente uma função muito além daquilo que nós imaginávamos, né? Nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelos quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros
na mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, e na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza comum, em que as almas prisioneiras da aprovação das sombras se retratam reciprocamente. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais. Quem estuda um pouco de biologia deve se lembrar desses detalhes nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual. Estabelecidos os centros nervosos, os reflexos tipos são organizados no reino animal, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. No corpo dos animais superiores, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Primeiro é o tato, por sentido cutâneo essencial a espraiar-se por toda a pele. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos a culminarem no olfato e no gosto. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina. A audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com semelhantes, e para isso a linguagem surgiu entre os homens, entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Lembrando que tudo isso está mostrando como vai se formando dentro do ser o mecanismo de autocorreção que a gente hoje ainda, pelo menos na grande maioria, acredita a Deus, né? Na verdade é uma coisa que está se desenvolvendo automática, mecanicamente dentro de nós. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória, ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor e egoísmo, na intimidade da prole que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, a lhe tutelarem o desenvolvimento, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio.
O Sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, que nós vamos apelidar de Deus, né? Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês ali nascerem fragmentários no íntimo insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. A ideia de Deus, iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, a sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução da natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se lhes encrava a moradia e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece assim o inesperado. O homem selvagem, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, que é o mecanismo automatizado em nós, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce, desse modo, para ele, a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância da sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende a pouco e pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e rica, e por essa mais intensa vida íntima retrata com relativa segurança os ideais dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro em que se lhe salva, ou melhor, que se lhe guarda o invólucro anulado ou emprestado. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Evidentemente, isso
demandou um tempo colossal para ser alcançado pelo princípio inteligente transformado em espírito, né? Algumas conexões sobre os transtornos mentais. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo, ou seja, as lembranças amargas construídas nas ações de existências passadas. Seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e conflitos sociais, ou seja, isso inclui tudo, o relacionamento ser humano, né? Em casa, na rua, pais e filhos, maridos e mulheres, filhos de pais, irmãos, deles retirando vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável a cura das psicoses de que são portadoras as criaturas humanas, estão entre a terra e o céu. Os milhares de depoimentos dos que se veem diante das surpresas da morte dão conta que o espírito razoavelmente evoluído desequilibra-se diante do encontro consigo mesmo. Como entender isso? Quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia, contudo muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se, ou seja, tirou um tempo para si mesmo, nos recessos do espírito passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua. Então, nós estamos muito mais perto do ambiente que deixamos do que do ambiente para onde nós nos encaminhamos depois de morrer. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Doentes, ouvimos vozes internas, ansiosos, amargurados. Desejaríamos desfazermos-nos do pretérito. Pagaríamos pelo esquecimento qualquer preço. Ansiamos fugir de nós mesmos, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-nos a consciência além dessa vida. Por isso que precisamos trabalhar para ter trabalho lá, para não poder ficar preso nas lembranças amargas do passado recente. Como explicar que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, sendo que é importante nós olharmos lá na escala espírita do Livro dos Espíritos, que espírito superior não é aquele que está totalmente desprendido das suas misérias interiores, né? Eles continuam egoístas, às vezes, orgulhosos. A superioridade é um diferencial pouco grande daquele que nós consideramos como os espíritos médios em termos de evolução, né? São ao mesmo tempo profundamente viciosos, porque esses caras que estão no poder, por exemplo, são muito inteligentes, né? Eles não são pouca coisa do ponto de vista assim, de desenvolvimento enquanto seres humanos e enquanto espíritos, e não chegaram lá também por favorecimentos do plano espiritual. Invariavelmente são programas que estão sendo cumpridos e o desvirtuamento é decisão de cada um, né? Diz a espiritualidade, porque não são ainda bastante puros, e essa pureza é o que está faltando para esses caras aí, os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos, encarnados e desencarnados. Há muitos anos atrás nós ouvimos uma palestra de um cara que acho que até já desencarnou, falando que nos planos invisíveis existem verdadeiras oligarquias de familiares que passaram por aqui e continuam exercendo influência sobre os descendentes, né? É só nós vermos nos senados e nessas áreas aí públicas, e a maior parte é filho, descendente, neto, primo, parente daquele que está lá, né? E no bastidor está o dono do clã, né? Que é o ancestral mais remoto. Porque não são ainda bastante puros esses espíritos, explica aí o Espiritismo. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral.
Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Há duas espécies de progresso, diz Allan Kardec, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, como nós falamos há pouco. O progresso intelectual, que é da inteligência, e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, que é o intelectual, tem recebido nos últimos séculos, não sei muito raciocínio sobre isso, todos os incentivos. Essa tecnologia absurda dos últimos 100 anos, dos últimos 50, dos últimos 30, é uma prova disso. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo, que é o progresso moral, se ache no mesmo nível. Opa, foi um besteira. Os estudos do comportamento do animal, que a gente vê às vezes nesses Discovery aí, tem uns bichinhos aí que parecem melhor que gente, né? Chamado não aborta, animal não aborta, já viram isso, né? Chamado irracional, revelam comportamentos sociais por vezes melhores que os humanos. Como o Espiritismo vê a questão? Os animais só possuem a inteligência da vida material, explica o Espiritismo. No homem, a inteligência proporcional, no homem a inteligência proporciona a vida moral. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O progresso moral decorre do progresso, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mais uma conexão sobre o sofrimento. A prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Na maioria das circunstâncias, quando despertos para o reajuste indispensável, somos nós mesmos que pedimos a presença e o concurso da doença antes da reencarnação no campo da existência física, à maneira do viajor encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. Pode ela também se constituir em auxílio de urgência, promovido pela bondade de amigos que se erigem nas esferas superiores, a condição de patronos de nossa libertação para a vida maior. Na dinâmica de funcionamento do princípio de causa e efeito, a memória cumpre talvez a função mais importante. Nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da nossa própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço no bem e no mal ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo, sob a qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos à luz, cujos dons de penetração identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Essa característica do corpo espiritual explicaria a continuidade, o
prolongamento do mundo espiritual dos casos de doenças que determinaram muitas vezes a morte. O cara lá no plano espiritual conta que está com câncer, conta que está com leucemia, conta que está com lesões decorrentes do acidente de trânsito. É por isso. O veículo espiritual é, por excelência, vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Se eu vejo meu corpo deformado, se eu vejo meu corpo marcado pela degeneração de maneira geral, eu estou preso a isso. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria e no sofrimento. Nós estampamos isso no semblante, na simpatia ou na aversão. No plano espiritual, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência por fulcro anímico expressa-se desse modo na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. No retorno ao mundo espiritual pelo impositivo da morte é que o ser percebe de maneira mais evidente que a vida corporal não era uma excursão de férias. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os guardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para as consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdem o carro fisiológico, mas prosseguem atadas ao pelourinho invisível das próprias culpas. Por isso que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, como diz Chico Xavier. E a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando a razão, a visão. Nossas faculdades de memória, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebrar das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. Nas zonas inferiores, somos seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Por isso que no processo evolutivo a criatura não foge de si mesma. Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentidos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la vilmente no próprio desencanto depois de saciado em seus desejos. A pobre criatura desenganada, sem recursos para refugiar-se no trabalho respeitável, entrega-se aos desvarios e desregramentos no campo da sexualidade. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura. É preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos
Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada, é ele inegavelmente o autor da desdita em que ela se encontra. E em desencarnando com remorso da traição praticada, quanto mais luz se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou para segui-lo, confiante, e reconduzir-lhe-á à reencarnação em cujos liames se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o amor puro prometido, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência entenebrecida pela culpa, evidentemente numa relação sempre muito difícil, né? Da mesma forma, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais que os precipitaram na criminalidade e no vício. O processo da reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando a luz do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo, engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne? E em muitos desses quadros terríveis e emocionantes oculta-se divino o trabalho da regeneração que só o tempo e a dor conseguem realizar. Tudo isso nos obriga a reconhecer que, nas falhas do campo genésico, temos a considerar acima de tudo a crueldade mental que praticamos em nome do amor. A última conexão sobre a família. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Pais despóticos quase sempre são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. A filha, detida nos desregramentos do coração, é a jovem que noutro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. A esposa desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar do poço da loucura. E a última pergunta: como otimizar as experiências e oportunidades na caminhada evolutiva? Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças
nesses instantes de sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais.